Confesso que fazer essa abertura tá muito difícil, porque como que eu vou resumir um homem que é a pessoa viva a ter mais indicações ao Oscar da atualidade? Mais até do que Meryl Streep. Como que eu resumo? Um homem que tem um jeito de compor tão particular que com uma ouvidinha de um compasso você já sabe qual filme que é, de qual personagem é o tema, de quem é o compositor. Um homem que tem tantos prêmios e honrarias, um deles dado até pelo presidente do seu país, um homem maravilhoso que tem um jeito de compor tão grandioso quanto ele, mas mesmo assim é tão humilde a ponto de dizer, olha, esse filme é bom demais, eu acho que você precisa de um compositor melhor para ele. É uma honra absoluta falar dele aqui hoje. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Popurrí e hoje nós vamos falar sobre John Williams, maravilhoso. Pois muito bem, na semana passada nós falamos lindamente, modéstia à parte, sobre o Hans Zimmer e seu estilo de composição totalmente minimalista, seu estilo de composição que se funde à imagem, que transcreve a imagem com sons, o seu jeito de composição que vem agregar, adicionar e fazer com que imagem e som sejam uma coisa só, melhorando cada vez mais a experiência e criando ambientação. É incrível, eu vou deixar o link aqui nos cards para você ir lá ver. Falamos de como ele é aberto a novos sons, como ele não tem seu estudo formal, tudo isso. E a graça maior é que hoje nós vamos falar de uma pessoa que é totalmente o oposto. O John Williams e Hans Zimmer, eles são tão geniais, mas tão diferentes. Para mim, essa é a maior coisa do vídeo hoje. Ver como dois gênios trabalham com o mesmo gênero, o mesmo assunto e são tão diferentes. Vem! John Williams é um americano nascido em 32 que teve a música na sua vida desde cedo. O seu pai era percussionista de um quarteto e desde então ele ia ver as apresentações. O seu pai já ficava de olho e a gente vai ver muito essa presença da percussão na vida dele lá na frente. Aguarde! A música cerceou então John Williams, ele fez 2 universidades, estudava composição e depois ainda foi servir na Força Aérea Americana e uma de suas funções, inclusive, era fazer arranjos e composições para a banda, imagina, né? Quando ele volta, ele vai direto para Juilliard e lá ele começa a estudar piano. Juilliard, para quem sabe, quem não sabe, na verdade, é uma das maiores escolas, universidades, faculdades de música do mundo, é o sonho de todo mundo estudar na Juilliard. Lá é onde está o grande berço de professores incríveis. O Pellman, por exemplo, é professor lá, nós já falamos sobre o Pellman aqui, vou deixar o link também. E aí lá na Juilliard ele começa a estudar piano, composição e começa a tocar jazz e tal, até que ele se muda para Los Angeles e então dá início à sua carreira irreparável. Como nós já combinamos, nós não vamos falar sobre datas e títulos aqui, porque isso é fácil de você achar em qualquer outro site de cinema, em qualquer outro lugar. Nós vamos focar na música, mas a gente não pode deixar de falar que a sua primeira grande composição foi em 67. Ele recebe a sua primeira indicação ao Oscar e desde então, nos anos seguintes, todo ano estava o John Williams lá. And the Oscar goes to John Williams for Schindler's List. Falando um pouquinho do que nos interessa, que é a música, a musicalidade de John Williams, é importante a gente entender que por ter todo esse estudo e formação, graduação e ter uma base musical muito concreta, ele traz esse estilo de composição erudito para suas músicas. Ele fala que ele não é moderno, que ele compõe com piano, ele não tem computador, ele não tem sintetizador,
O negócio dele é um piano e escrever para a orquestra. A sua base de composição é uma orquestra. E isso é o que dá toda a identidade a ele. O John Williams, inclusive, ele traz muito forte com ele essa coisa do erudito. Ele é um compositor clássico mesmo, tem concertos incríveis, tem um lindo para trompa e orquestra, que é maravilhoso. Vale a pena depois você ir lá e ouvir as músicas que não são trilhas sonoras dele. Então as composições de John Williams, elas são cheias de identidade, elas têm um tema específico que é fácil de ouvir, é fácil de identificar, porque ele traz consigo todas essas regras que foram aprendidas ao longo dos anos de estudo, de graduação e tudo mais. Mais uma vez fazendo um comparativo, ao contrário de Hans Zimmer, que tinha aquelas melodias longas e notas muito limpas, às vezes um solo só e tudo mais, o John Williams, ele não faz isso de forma nenhuma. Ele pega um motivo, o motivo é quando a gente tem um trecho específico que vai servir de base para toda a peça. Ele pega um motivo e repete, muda o tom, repete, e é muito específico, é muito cheio de identidade. Ele diz que ele faz isso porque quanto mais preso a gente fica à visão, ao visual, mais surdo a gente fica, e é muito verdade. Então ele tem que repetir e tem que fazer com que o tema volte várias vezes para que fique gravado na gente. E dá tão certo. Você ouve a primeira nota, o Si bemol de Star Wars, e você sabe, é Star Wars que vai começar. É incrível essa técnica dele. E ele tem um jeito de compor que é, como eu vou dizer, ele faz o tema, deixa bem claro, ele já abre com o tema na maioria das vezes, mostra, olha, isso aqui é o tema, é o que você vai ouvir. Mas os temas são simples, a escrita é simples, você olha na partitura e você fala, ué, a escrita do tema é muito simples, geralmente são semibreves, colcheias, é muito difícil ele fazer um tema muito rebuscado. Então, como que é? Onde que está a genialidade? Na orquestração. Como bom arranjador lá da época da Força Aérea, ele faz a orquestração sofisticada. Então, enquanto um instrumento está fazendo um tema super simples, fácil de ouvir, fácil de identificar, um tema chiclete, o restante da orquestra está morrendo para poder tocar as harmonias diversificadas que ele faz, a harmonia sofisticada, ou então uma coisa diferente que ele bota, um ruído diferente, um negócio. É incrível. Então, o grande público ouve o tema, assimila o tema, mas vem subliminarmente toda a sofisticação que o restante da orquestra está fazendo. É incrível. Um grande exemplo disso é o tema de Harry Potter. É uma das coisas mais difíceis que eu já toquei na vida, eu posso te dizer com toda certeza. Quando eu olhei a partitura, eu vou deixar aqui do lado a partitura. Quando eu olhei a partitura na orquestra, eu falei, não acredito. Não tem como tocar isso. Porque é tanta nota, tão rápido. Mas quando você vai ver o tema principal, tá lá. E a gente tá... Maravilhoso. Aí você vai me dizer, mas então ele compõe igual receita de bolo, é sempre a mesma coisa? Sim e não.
Porque apesar dele utilizar esse recurso da repetição do motivo e de criar tema A, tema B, aí volta, repete e faz o desenvolvimento e volta, repete ao tema e tudo mais, ele consegue ser muito versátil na orquestração. E é justamente isso a identidade do John Williams. É simples ouvir John Williams. Ele faz música para todo mundo, sabe? Música que todo mundo consegue curtir, música que todo mundo consegue entender. Isso é genial, porque comunica com o público também. Nem sempre quem gosta de cinema gosta de música. Ué, são coisas diferentes que conversam entre si. Então ele consegue unir isso, mesmo que não seja fundido imagem em som, compreende? Uma outra coisa genial que ele faz também, que eu acho que veio dele isso, é dar temas para cada personagem. E quando o personagem aparece ou quando ele é citado, aquele tema toca sempre de novo e de novo e de novo. Então você já fica na expectativa. Quantas cenas, às vezes o personagem nem tá lá, mas você tá ouvindo o tema dele e fala, vem aí, vem aí. Como esquecer do tema do Darth Vader? Gente, não tem. Você ouve, você já sabe quem é, você já sabe a história, você conecta muito fácil. Isso é uma coisa genial. Os temas são claros, são diretos, são retos, transmitem quem o personagem é e você sabe na hora. Incrível, incrível. Outra coisa que a gente precisa conversar antes de ir para os exemplos é a calma e a paciência e a noção do tempo certo de colocar cada tema, já que a gente falou, né? Cada personagem tem um tema. Então, quando utilizar, quando abrir a trilha sonora, ou então quando deixar ela mais quietinha, quando aparecer, quando não, já que não é de pano de fundo, né? E é isso que ele faz maravilhosamente bem. O John Williams, ele tem paciência, ele tem calma, ele sabe esperar o momento certo de fazer as coisas. Quer ver? A trilha de Tubarão começa com uma nota só. Uma nota tão grave que é quase inaudível. E aí vai tan, tara, e vai tara, tararararari, vai crescendo, tarirarirar, aí coloca percussão e pá, 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 e vai marcando o tempo. Ele tem paciência, é justamente essa paciência dele que cria um negócio que deixa a gente arrepiado. É maravilhoso, é incrível. Eu já toquei muitas peças do John Williams, é incrível ver a reação das pessoas. Quando a gente começa a tocar essa música e a nota é muito grave, quase não dá para ouvir mesmo, a primeira nota é quase um ruído, todo mundo já sabe o que vem, todo mundo já fica esperando, ele cria essa expectativa, porque todo mundo já sabe o que é, eu fico toda arrepiada. É incrível. A cena do ET, que também é a trilha dele, quando tem a cena da bicicleta, famosíssima, tem uma cena de perseguição e os meninos estão de bicicleta e ele fica o tempo todo enrolando com a trilha sonora, os meninos vão e sobe morro e desce morro e não sei o que lá, e ele vai enrolando e vai botando umas firulas e notas pra cima e pra baixo, vai, quando a bicicleta sobe, aí ele no tema e harmonia. E ele pega a referência lá do pai dele, bota pratos, sabe? Pratos, e pratos e triângulos. É lindo demais e é de uma consciência que só quem sabe o que está fazendo sabe como fazer. Porque tem que ser o momento certo, tem que casar muito bem. O momento certo da cena com o momento certo da música, que aí cria
aquela emoção toda que a gente fica... Como então escolher os melhores filmes, as melhores trilhas de John Williams para falar, gente? Não sei. Eu peguei alguns assim que eu acho que tem a música mais expressiva, a maioria delas é do Spielberg, porque assim como Hans Zimmer tem o Nolan no seu casamento, o John Williams também tem o Spielberg no seu casamento. Eles são muitos amigos e todas as trilhas do filme do Spielberg é do John Williams. Isso é incrível, isso é até uma coisa comum, né? Quando o diretor acha um compositor que sabe fazer o que ele quer, gruda ali quando a química bate e não sai mais. Não podemos começar, eu não posso começar a falar de filmes sem falar da lista de Schindler. Eu tenho um respeito pela trilha sonora dessa música que vocês não têm ideia. Primeiro que o filme é muito bom, inclusive quando o Spielberg mostrou o filme pro John Williams, ele precisou de um tempo para se recuperar e ele falou pro John Williams, olha, eu acho que você precisa de um compositor melhor. E o Spielberg falou assim para ele, eu sei, mas todos eles estão mortos. Que carinho, né, de amigo. E é de um negócio que o filme é incrível. Se você não viu a lista de Schindler, precisa para ontem. Mas a trilha sonora dela tem uma coisa que, como a gente já falou, é tão simples, principalmente o tema principal da cena lá, quando o cara começa a ver, nossa, esse anel eu poderia ter comprado tantas pessoas com esse anel, isso aqui eu poderia ter salvado tantas vidas. Não vou dar spoiler não, vai lá ver. A trilha, ela é feita nesse momento específico por um violino do nosso querido, do meu amado Itzhak Perlman, que nós já fizemos um vídeo dele aqui, vou deixar linkado nos cards, eu choro e tudo, vai lá ver. A grandeza dessa cena, dessa trilha, é que ela é tão simples, a melodia é tão simples. E você, o músico executante, no caso o Perlman, tem que ter uma musicalidade. Eu já vi grandes intérpretes caindo nessa música, não conseguindo alcançar a musicalidade que essa música pede, sabe? Tem que ser de uma que vem daqui, sabe, do âmago. Ela é linda, ela é assim... Muita gente fala, por que você não toca a lista de Schindler? Eu falei, não, porque quem toca essa música é Perlman, a referência dessa música é Perlman, não posso bater com ela. Como a gente não vai falar, por exemplo, de Jurassic Park, que foi um furdúncio quando foi lançado? Como? A trilha dele é incrível e tem dois instrumentos que ele usa muito, que ele gosta muito de usar. Um deles é a trompa. Ela tem um solo de trompa lindíssimo, simples também, sempre muito simples o tema principal. Simples, mas difícil de ser tocado, difícil de alcançar a musicalidade, sabe? É esse o ponto de John Williams, é isso que faz ele genial. É incrível a sensação de verde, de mata, de selva, de mundo perfeito, de tudo maravilhoso. Incrível! Como a gente não vai falar também de Indiana Jones? Não tem como. Para muitos é a primeira trilha, assim, você fala uma trilha de John Williams, Indiana Jones. Ela é tudo que a gente já falou, temas simples, repetitivos, repete muito, repete demais. O tema é em vários tons. Tem um tema B, ele sempre trabalha isso, tema A, desenvolvimento, tema B, junta tudo, volta. O tema B dela é lindíssimo, é lento, é uma coisa muito romântica e tal. E depois ele faz uma transição do tema B pro tema A,
que é só quem sabe muito mesmo o que tá fazendo. É incrível, uma transição tão sutil, tão bonita, dá tão certo. Você fala, não tinha outro caminho para essa música seguir, senão essa mesmo. Eu também não posso deixar de falar do Resgate do Soldado Ryan, quando ele compõe para coral, e é lindo, é angelical, é aquele ar de santidade, quase uma missa. Ele compõe de um jeito muito clássico. Quando eu digo clássico, é da época clássica, com madeiras e um pouquinho de sopros, um pouquinho de cordas, e o coral acima de tudo. É quase uma missa, é quase um requiem. É maravilhoso. O coral começa em piano e vai crescendo, crescendo. E no fundo ele coloca uma coisa que ele usa muito, que são as marchas, ou então percussão com ritmo de marcha, né? Que ele vai usar muito em Star Wars também. Não tem, né? Eu tô repetitiva. Maravilhoso, incrível, genial. É isso. Para encerrar, eu vou falar de Star Wars, porque também é impossível não falar de Star Wars. Na verdade, John Williams nem ia escrever a trilha para Star Wars se não fosse o Spielberg, que falou pro diretor, olha, você precisa desse homem aqui. E o diretor não queria só música clássica, música erudita mesmo. Ele falou, não, vai por mim, você precisa de um compositor como John Williams, e foi a melhor coisa que ele fez ouvir o Spielberg. O John Williams aqui, ele faz tudo que a gente já falou. Temas específicos, temas para cada personagem, temas simples, chicletes que pegam, temas que têm a sua estrutura simples, uma orquestração complexa, temas que falam com você com harmonia, temas que seguram e aparece na hora certa. Tudo isso acontece aqui. Mas o grande lance de Star Wars é que, além de fazer tudo isso, ele consegue te criar sensações também. Como a gente já falou, o tema do Darth Vader, gente, quando começa a marcha, pam, pam, pararam, pararam, todo mundo já fica assim, ó, é incrível. Quem já tocou trilhas de cinema sabe do que eu tô falando. Você vê a reação das pessoas, é espetacular. Várias vezes o John Williams já foi à frente da orquestra reger suas peças, suas trilhas de cinema. E é um concerto popular, que a gente chama, né? Que a pessoa se diverte como se fosse música normal, sabe? E eu digo isso no melhor sentido da palavra, não que música erudita é melhor que as outras ou diferente, não é isso. Mas a pessoa se sente livre para curtir, como se estivesse curtindo o show, e aplaude e grita. Porque é isso, o John Williams, ele é uma pessoa que conseguiu popularizar o erudito. O fato dele fazer isso tão bem torna ele gigante. E ele quase não dá entrevista, é uma pessoa humilde, quase não dá entrevista, quase não aparece, mas a grandeza dele está na sua música. É um homem incrível, já está aí com quase 90 anos. É uma pena, quando eu penso nisso, eu vou ficando com o coração apertadinho, porque realmente é um homem incrível, um compositor incrível, que tem um dom de captar o que é aquele personagem e transformar em música. Não é para todo mundo, não. Eu vou encerrar por aqui. É uma pena, dá para falar do John Williams muitas e muitas horas também. Eu te aconselho a pesquisar um pouco das premiações que ele tem, dos prêmios honorários que ele tem, do prêmio que ele recebeu do Obama por toda a sua carreira, sua contribuição artística para o mundo. É um homem que merece tanto, é um homem que está, apesar dos 90 anos, em plena atividade, está sempre com trilha. Ano passado mesmo, ele já foi indicado ao Oscar de novo, pela 52ª vez. Conta pra mim, então,
Qual é a sua trilha sonora preferida dele? Vai, deixa aqui nos comentários pra mim. A gente se vê na semana que vem com o meu... Eu sei que eu já falei isso todo vídeo, mas semana que vem é o meu favorito de verdade. Espera só. Até a nossa próxima jornada musical, então. Tchau!